Fique agora com o nosso último episódio, o mercado de compensações verificadas, as soluções baseadas no mercado de carbono, meta de médio prazo para emissões. Mas afinal, o que é compensação de carbono? Uma empresa pode adotar todas as iniciativas de redução e ainda assim suas operações emitirão gases de efeito estufa. Essa emissão inevitável pode ser compensada. Isso acontece graças a um mercado de carbono que promove o intercâmbio entre quem gera créditos de carbono por reduzir emissões e quem precisa compensar suas emissões residuais. Portanto, uma organização compra créditos de carbono de outra e essa recebe os investimentos. A compensação de emissões parte do princípio que o aquecimento global é um fenômeno mundial, portanto, não importa onde a redução das emissões é feita. Ainda na ECO 92, no Rio de Janeiro, foi criada a Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, que estabeleceu responsabilidades a todos os países na mitigação das emissões de gases de efeito de estufa. Uma iniciativa grande, que são as compensações. Algumas iniciativas já estão sendo feitas, compensação de carbono, ou eventualmente compra de créditos de carbono, que deve representar algo em torno de uns 17%. E por último, os 3% que trata-se de iniciativas de redução de consumo de combustível e, consequentemente, de lançamento de carbono na atmosfera. Um crédito de carbono é igual a uma tonelada de CO2 e que representa uma redução certificada de emissões. Isso significa que quem deseja gerar créditos precisa passar por mecanismo de desenvolvimento limpo. Esse processo inclui seguir uma metodologia previamente aprovada pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, ter seu método avaliado por uma terceira parte especializada na área, obter a aprovação do governo local, ser registrado na UNFCCC, ser verificado por uma unidade operacional designada e, finalmente, ter o crédito de carbono emitido pela ONU. No Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. O texto cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que estabelece tetos para emissões e um mercado de venda de títulos. A ideia do projeto é criar um limite de emissões de gases de efeito estufa para empresas. Aquelas que mais poluem deverão compensar suas emissões com a compra de títulos. Já as que não atingiram o limite ganharão cotas a serem vendidas no mercado. A partir de 2027, os voos que tenham origem ou destino a aeroportos brasileiros terão que compensar as emissões, o crescimento das emissões de carbono por meio da compra de créditos. Essas informações também serão recebidas pela ANAC, que consolidará as informações do Estado brasileiro e encaminhará ao AS. Em 27, quando o passageiro estiver num voo internacional operado por uma empresa aérea brasileira, pode ter certeza que aquele voo vai ter suas emissões compensadas. E na prática da aviação, como isso tem funcionado as soluções baseadas no mercado de carbono com meta de médio prazo para emissões? Como funciona a compensação de carbono nos voos? O mercado da aviação está adotando medidas para combater as mudanças climáticas, desde esquemas de compensação voluntária para passageiros até uma iniciativa global para estabilizar a produção de CO2 e promover uma aviação sustentável. Os programas de compensação de carbono são uma maneira imediata da indústria da aviação compensar a sua pegada de carbono, investindo em projetos que reduzem as emissões de CO2 e outros gases de efeito estufa. Diversas companhias aéreas em todo o mundo oferecem esquemas de compensação voluntária. A gente também tem um programa que se chama Sustentar. Esse programa, tal como os aeroportos sustentáveis, também tem critérios que devem ser cumpridos pelas empresas participantes. Informações são prestadas à agência e a gente faz o ranking das empresas aéreas, tanto de passageiros quanto também de táxi aéreo. Essas informações servem para que nós tenhamos o acompanhamento do setor, para entender como que essas medidas de menor impacto têm sido adotadas pelas empresas. O Sistema de Compensação e Redução de Carbono para a Aviação Internacional foi introduzido pela Organização Internacional de Aviação Civil em outubro de 2016. Com o apoio da indústria da aviação, visa estabelecer as emissões dos voos enquanto o setor aéreo busca outras medidas de redução de CO2, como inovações tecnológicas,
eficiência operacional e melhorias na infraestrutura. Desde 2019, a Agência Nacional de Aviação Civil é o órgão responsável pela aplicação e monitoramento do CORSIA em território nacional. Companhias aéreas como Gol e Latam têm se movimentado para soluções aos efeitos das emissões. A regulamentação do mercado de carbono tem um papel fundamental porque é um mecanismo, um instrumento intermediário para se atingir o objetivo final que, de longo prazo, diz respeito ao uso de um combustível sustentável. A Gol, por exemplo, foi a primeira do setor na América Latina a estabelecer o compromisso público de zerar suas emissões de CO2 até o ano de 2050 e também foi pioneira no lançamento de uma rota 100% carbono neutro no Brasil, de Recife, Fernando de Noronha, em setembro de 2021. As novas rotas de carbono neutro permitem que a cada 100 toneladas de CO2 emitidas pelos 2 trechos voados, a Gol garanta um hectare de floresta amazônica preservado. A partir de 2025, a aposta são as aeronaves elétricas. Já a Latam, até 2027, pretende ser um grupo de resíduos zero para aterros sanitários. O plano é eliminar os plásticos de uso único, expandir o programa de reciclagem a bordo, que separa papel, alumínio, vidro e plástico para todos os voos nacionais e transformar as salas Latam em 100% sustentáveis. A gente tem uma expectativa de um avanço célere ao longo dos próximos anos, por conta da entrada em vigor dessas novas legislações, que seguramente vão fazer com que a gente tenha mais empenho e velocidade de todos os stakeholders necessários, governo, academia, as próprias companhias aéreas, produtores, no sentido de a gente ter uma matriz limpa no setor de aviação dentro do que está esperado e dentro do prazo de 2050. Ao promover ações de conscientização, oferecer incentivos aos colaboradores e estabelecer parcerias colaborativas, os aeroportos podem efetivamente incentivar o engajamento de todos na adoção de práticas sustentáveis, construindo uma cultura duradoura e de responsabilidade social e ambiental. Chegamos ao fim da série e agradecemos a sua audiência. Para ver outros conteúdos sobre temas de sustentabilidade e outros assuntos do planeta, entre no nosso site mulheresjornalistas.com. Muito obrigada!